Olá, pessoal! Está começando o segundo dia do curso online gratuito de atualizações em medicina de emergência na Covid-19. Este curso está sendo promovido pelo SECAD, que é o Sistema de Educação Continuada à Distância da ArtMed, com a curadoria da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, a Abramed. O SECAD é a maior e mais completa plataforma de atualização profissional da área da saúde no Brasil. Hoje nós contamos com 50 mil profissionais inscritos nos nossos programas de atualização. Para conhecer como funciona o SECAD e se inscrever no Programa de Atualização em Medicina de Emergência, o PROMED, que é chancelado pela Abramed, acesse o site www.secad.com.br. Aproveite também a promoção para quem está participando deste curso. Ao adquirir qualquer uma das atualizações profissionais do SECAD, utilizando o cupom promocional EMERGência, você ganha R$ 500 em livros das editoras ArtMed, Artes Médicas, McGraw-Hill ou Bookman. Bacana, né? Aproveite essa oportunidade agora, porque essa promoção é por tempo limitado. Abaixo deste vídeo você tem acesso direto ao site do SECAD. Clique no nome do programa que você será direcionado à página do PROMED. Ainda antes de começarmos o nosso segundo dia de aulas deste curso, tem alguns avisos importantes. Para receber o seu certificado de participação, você deve assistir a videoaula de hoje e a videoaula de ontem até o final. O certificado será emitido com o nome que foi inserido nas duas páginas de confirmação de presenças enviadas para o seu e-mail. As videoaulas deste curso vão ficar no ar somente até a próxima terça-feira, às 23h59, horário de Brasília. Então você tem aí alguns dias para assistir a elas e marcar a sua presença para garantir o seu certificado de participação. E o certificado será enviado por e-mail em até 7 dias úteis após o curso sair do ar. Bom, vamos para a nossa primeira aula de hoje. O conteúdo dessa aula foi selecionado pela Abramed. Você pode ter acesso a muitos outros conteúdos com curadoria da Abramed, assinando o Programa de Atualização em Medicina de Emergência no site do SECAD. Agora sim, uma boa aula para você! Oi, gente, aqui é a Julie, sou médica emergencista aqui em Brasília, sou também preceptora da residência de medicina de emergência aqui do Distrito Federal e é um prazer imenso estar aqui com vocês e poder falar sobre um dos temas que eu mais gosto na emergência, que é o manejo da via aérea. Foi um desafio muito grande poder falar sobre o manejo da via aérea na emergência, é um tema extenso, a gente poderia ficar aqui horas e horas falando, nem um curso de 2 dias dá conta de todo o conteúdo, imagina 30 minutos. Então, eu tomei a liberdade de pegar os temas que eu mais gosto de falar do manejo da via aérea da emergência e tentar trazer esse conteúdo de forma direta para vocês. Bom, eu vou começar com um caso, para poder tentando mostrar desde o começo, quando o paciente chega, a decisão de intubar e os passos que a gente vai tomando subsequentemente. Um exemplo, um caso comum, já tinha antes da época do Covid, mas agora a gente sempre tem que tem que se perguntar mais ainda hoje, né, sobre se o paciente pode ser Covid, que chega com falta de ar. Vai ser um paciente de 45 anos, masculino, que foi trazido para o pronto-socorro por falta de ar. Veio, assim, da triagem para você. Esse paciente, ele fala que há 5 dias ele começou um quadro de tosse, febre, dor de garganta e mal-estar. Foi evoluindo com hiperexia. E aí, nos últimos 2 dias, ele teve uma piora desse quadro e hoje a falta de ar ficou insuportável, por isso que ele veio para o departamento de emergência. Esse é um paciente já previamente hipertenso e tabagista de longa data. E esses são os sinais vitais. Ele está com uma pressão de 120 por 65, uma frequência cardíaca de 115, saturando 76% em ar ambiente, uma frequência respiratória de 26. Está com uma temperatura de 37 e a glicemia de 98. Só de olhar essa saturação já é muito desconfortável. Você vai iniciar o tratamento, mas a gente já sabe que é um paciente com uma provável pneumonia, que pode ser uma pneumonia pelo COVID. Então, é um paciente que, com certeza, a gente vai considerar já de cara, já nessa primeira avaliação, uma intubação para esse paciente, pelo risco desse paciente estar evoluindo com falência respiratória. E mais os dados da avaliação visual desse paciente vai me fazer considerar isso fortemente. Por que a gente intuba o paciente no departamento de emergência? Então, a gente intuba para garantir a via aérea pérvia desse paciente. Então, o paciente está com rebaixamento do nível de consciência, ele não consegue proteger a via aérea, então, porque a musculatura está relaxada. Ele não consegue, tem o risco se ele broncoaspirar ou da secreção mesmo na região
na orofaringe ir para o pulmão, causar uma broncoaspiração ou obstrução, ou mesmo obstrução direta pelo rebaixamento do nível de consciência, e aí prejudicar a troca de gases. E aí, então, principalmente se essa causa não tiver uma reversão rápida, já é indicado, então, a intubação só para proteger, só para garantir a perviedade da via aérea desse paciente até que essa causa seja tratada ou, no mínimo, estabilizada. Uma outra causa de indicação é o paciente que tem, a gente garantir uma boa troca gasosa para esse paciente, para não deixar esse paciente entrar em falência respiratória. Então, não deixar ele ter nem parada respiratória por falência, por cansaço muscular, pelo esforço respiratório, e nem prejudicar a troca, e nem prejudicar a perfusão por falta de oxigênio. Então, a gente tem que garantir tanto a troca quanto evitar a fadiga muscular do paciente. E também a gente indica a intubação quando a gente já tem uma avaliação desse paciente que ele possa evoluir de uma forma desfavorável para a via aérea. Então, como que a gente faz essa avaliação? É tão difícil, eu acho que essa é uma das partes mais difíceis da gente fazer essa avaliação, né? Como evitar esse desfecho desfavorável. Isso vai ficando cada vez mais fácil, conforme você vai avaliando pacientes, conforme você vai estudando as doenças e avaliando os pacientes, depois fazendo um acompanhamento desses pacientes, você consegue mais ou menos ter uma noção de gravidade. Claro que a gente não faz isso só vendo o paciente, o ideal é que a gente faça uma avaliação pormenorizada, que a gente reflita, que a gente pense nesses sinais vitais no exame do paciente, todo tipo de exame que você tiver disponível, e mais isso, a avaliação propriamente dita clínica do paciente. Paciente com sepse, às vezes o paciente tem sepse e não é o foco respiratório. Então, inicialmente, ele não tem uma doença pulmonar que coloque em risco a troca gasosa, mas ele já tem um quadro de perfusão limítrofe por conta da sepse. E aí, ainda mais se ele tiver, por exemplo, choque séptico, que está mais grave ainda. E fora isso, o paciente tem uma agitação. E tudo isso, como é um caso que você não espera que se resolva nos próximos minutos, talvez esse paciente vai precisar de 1 ou 2 dias para resolver, se você não entubar esse paciente agora e você esperar a evolução, pode ser que daqui a 2, 3 horas ele evolua mais grave, com risco de fazer, então, falência respiratória pelo quadro metabólico, pela resposta metabólica que a parte respiratória está precisando compensar. Outro caso é um paciente, um exemplo clássico, é um paciente que tem um ferimento na região cervical, vai precisar ser transferido. Então, aquele ferimento é um hematoma que pode ter acertado um vaso importante, formando um hematoma com aumento progressivo, que não vai ser resolvido agora, ele vai ser transferido para outro hospital. E nesse trajeto, nessa demora de conseguir resolver o problema do paciente pela transferência, esse hematoma ele pode crescer e obstruir a via aérea, algo que você já pode prever que pode acontecer. Então, você tem que garantir a via aérea desse paciente antes. Então, todo tipo de situação clínica que você consiga avaliar que a via aérea pode correr o risco para esse paciente, você então indica a intubação. Tudo isso depende desse conjunto de informações que você tem do paciente. Então, quanto tempo vai demorar para ele recuperar daquela doença? Então, por exemplo, o paciente que chega saturando 60%, mas é um broncoespasmo. Você trata o broncoespasmo em menos de 20 minutos, o paciente melhora. Então, depende de quanto tempo vai demorar. O paciente chega com rebaixado, um Glasgow de 6, mas na verdade é hipoglicemia, você corrige a hipoglicemia e o paciente recupera o Glasgow 15 em menos de 20 minutos. Então, depende de quanto tempo também esse quadro vai demorar para ser recuperado. Então, se vai demorar algumas horas, e se esse tempo que vai demorar para ele recuperar esse paciente, ou se você tem outras terapêuticas, né, disponível, com uma chance desse paciente recuperar, se esse tempo... E aí, enfim, aí o paciente precisar realmente ser intubado, se essa intubação, então o fato de ele estar intubado em ventilação mecânica, em sedação contínua, isso também põe riscos. Então, se esses riscos vão ser inferiores ao benefício da intubação. Então, são todas essas avaliações que a gente faz. Geralmente, quando a gente discute a decisão de intubar com os alunos, com os residentes, eles têm uma tendência de querer um número, um valor. Uma saturação de tanto, uma frequência respiratória de tanto, mas não é tão simples assim. Então, existem alguns pacientes que vão ter uma saturação baixa, mas eles vão responder rápido ao tratamento. Então, a avaliação é um pouco mais complexa e depende da doença. Em geral, a gente não quer esperar o paciente chegar a uma situação tão grave para indicar intubação. Mas esse é um cenário que muito provavelmente é o cenário do nosso paciente que chegou. Muito provavelmente eu vou indicar intubação para esse paciente. Então,
geralmente paciente com frequência respiratória muito alta, acima de 22, apesar de que o paciente com COVID, ele tolera, ele fica bem com uma frequência respiratória de 30, às vezes até próximo a 40. Então, o que é isso? Ele tem uma frequência respiratória alta, mas ele consegue falar com você. Então, você chega e pergunta como que ele tá, ele fala que ele tá bem. É uma coisa até desconfortável nas primeiras vezes que a gente vê esses pacientes, mas depois a gente acaba acostumando. E o paciente consegue conversar, ele fala toda a sentença inteira, sem ter nenhuma dificuldade, ele consegue comer. Claro que esse paciente ele não vai conseguir andar, não vai conseguir ir ao banheiro sozinho, mas é um paciente que ele está tolerando relativamente bem aquela frequência respiratória. Talvez isso a gente, então, não vai se guiar só pela frequência. Então, nesse paciente, a gente vai esperar a evolução. Agora, já o paciente que tem uma frequência respiratória alta, acima de 22, junto com isso ele tem sinais de hipoperfusão, então ele tem sinais de que mesmo fazendo aquela frequência respiratória, a oxigenação não está sendo suficiente para ele, esse realmente é um paciente que eu vou precisar considerar intubação. Se ele tem uma agitação, uma ansiedade, se sudorese, se ele não consegue falar direito, se está usando a musculatura intercostal, abdominal, fazendo retração, principalmente retração de fúrcula, se a saturação dele está ficando abaixo de 90 ou próximo a 90, mesmo com o máximo de aporte que você consegue ofertar para esse paciente, então se você já está dando a FO2 máximo do dispositivo que você tem disponível, seja por máscara não reinalante ou mesmo tratamento com VNI, mesmo assim ele tem uma saturação menor do que 90 ou uma PO2 menor do que 60, é um paciente para se considerar intubação. E se você fez todo o tratamento para esse paciente, e aí ele está evoluindo com o aumento da PCO2 de uma forma que você não esperava. Então, mostrando para você que esse paciente está entrando em falência. Porque vai diminuindo a frequência respiratória, o CO2 aumenta, ou seja, esse paciente ele pode estar entrando, te mostrando que ele está ficando cada vez mais cansado, não está conseguindo alcançar, fazer o volume necessário para manter aquela oxigenação. Então, esses são parâmetros que a gente pode usar também para indicar intubação nos pacientes. Geralmente, a gente não quer que o paciente fique assim tão grave. Nos pacientes com COVID, esses são os parâmetros exatos que a gente está usando. Nas outras doenças, porque aí depende de onde você está, do suporte que você tem, se tem leitos de UTI, se tem ventilador, você pode considerar, claro, um paciente um pouco menos grave, até porque, para a intubação em si é um procedimento de alto risco. E a gente tem, no departamento de emergência, a gente não tem só a sequência rápida de intubação. A sequência rápida de intubação é a mais usada, é a que a gente mais gosta, principalmente porque ela foi pensada para pacientes que a gente não consegue saber se tem o estômago cheio. Então, a gente não escolhe quando vai sofrer um acidente, vai ter um AVC, vai ter um infarto. Então, esses pacientes a gente tem uma previsão de que ele tem o estômago cheio. Então, a sequência rápida de intubação ela foi criada para esse tipo de situação, para a gente evitar que o paciente broncoaspire. Então, a gente não evita, né, ao máximo, fazer pressão positiva nesse paciente durante a pré-oxigenação, e a gente faz medicações de iniciação rápida para bloquear o paciente de uma vez, para induzir o paciente, induzir inconsciência e fazer fazer bloqueio neuromuscular nesse paciente para ele ficar relaxado de uma vez, e isso facilitar a sua intubação em primeira passagem. Então, por isso que é a técnica mais usada. Mas a gente também tem outras técnicas que podem ser usadas dependendo do contexto, né, que a gente esteja fora do contexto de COVID, e se você tiver também recurso no seu departamento de emergência. Mas existe a intubação retardada ou lentificada, que é quando você faz uma medicação para viabilizar a pré-oxigenação desse paciente, e aí depois você pode completar a intubação com sequência rápida. Você pode ter intubação do paciente acordado, em algumas situações vai ser menos prejudicial para esse paciente que ele não faça a apneia, que ele faz quando a gente faz a indução com bloqueio neuromuscular. Então, a gente pode fazer só anestesia local e intubar o paciente, idealmente usando uma técnica por vídeo ou fibroscópio. E, enfim, ou intubação com sedação, como acontece no centro cirúrgico em algumas situações. A sequência rápida, então, é a mais querida, a mais usada. E aí implica em você usar um indutor e um relaxante muscular de início de ação rápida, porque você quer bloquear esse paciente de uma vez, garante que ele vai ficar fácil para você intubar. E aí a gente vai ter um porém, né? Os poréns vão ser quando a gente pensar em intubação com paciente com via aérea difícil, que talvez, por exemplo, paciente com via aérea anatômica, eu já estou vendo que vai ser difícil, que tem um preditor importante de via aérea anatomicamente difícil, nesse paciente eu posso considerar, por exemplo, fazer intubação acordada para não relaxar o paciente. Mas a ideia, então, dessa técnica, que é a mais usada, é a gente deixar o paciente relaxado de uma vez, facilitando que eu possa otimizar, então,
a minha intubação em primeira passagem. Porque tem tão importante esse negócio da primeira passagem? Porque toda vez que eu fico tentando, faço mais tentativas no meu paciente, maior a morbidade e mortalidade para esse paciente. Então, o ideal, principalmente o paciente no departamento de emergência, são pacientes críticos, é que eu faça esse procedimento na primeira tentativa. Então, eu já tenho que deixar, eu não posso ficar fazendo testes. Vamos ver se eu consigo assim, depois se eu não conseguir, não. Então, eu já tenho que me preparar para fazer a melhor técnica possível disponível, que eu tenho ao meu alcance. E a sequência rápida, então, envolve os 7 P's. Eu não vou falar em detalhes, eu vou falar realmente das partes de uma forma direta, das partes que eu acho, enfim, que sejam importantes e que vale a pena a gente compartilhar a experiência. Mas a gente tem, então, 7 P's, que é preparação, pré-oxigenação, pré-intubação, paralisia com indução, posicionamento com aprovação e pós-intubação. A gente, geral, ele não é assim sequencial, eles mais ou menos que se misturam esses passos, né? Mas é só para dividir de forma didática o que a gente precisa fazer. Assim que eu indiquei a intubação, eu vou escolher então a minha técnica, e aí eu tenho que avaliar, e aí eu indiquei a intubação para o paciente, eu vou avaliar os riscos, então se eu considerar, por exemplo, que é uma paciente com Covid, eu tenho que pensar em precaução de contato para mim, para minha equipe, se tem um leito isolado para isso, enfim, já tomo essas decisões, vai dependendo de que eu estou e do que eu tenho. E aí eu vou avaliar nesse paciente se ele tem algum preditor de via aérea difícil, para eu já me preparar. Então, é importante que a gente acostume com isso. Toda vez que a gente indicar intubação no departamento de emergência, a gente avaliar nesse paciente e já deixar tudo preparado o máximo possível, até chamar ajuda. Então, eu vou intubar um paciente, independente da minha experiência, eu considero que esse paciente vai ter uma via aérea difícil, é importante que eu chame alguém para me ajudar, porque eu tenha pelo menos mais um médico comigo ali na sala. Idealmente, uma pessoa mais experiente do que você. Mas a intubação nunca é uma coisa para fazer sozinho, é importante isso. A gente depende da equipe multiprofissional, mas o ideal é que tenha pelo menos mais um médico para ser o seu assistente. Que o seu assistente, que vai te ajudar ali, ele entenda dos passos da intubação tanto quanto você. Essa é a forma mais segura da gente fazer esse procedimento. E avaliar, então, se o paciente tem uma via aérea anatomicamente difícil, e avaliar se o paciente tem uma via aérea fisiologicamente difícil, ou seja, se o paciente tem alguma instabilidade que eu já preciso resolver agora. A gente sabe que o paciente com doença pulmonar, que não tem uma saturação adequada, eu preciso investir na pré-oxigenação desse paciente, porque se ele desaturar durante a apneia, que é quando eu estou fazendo a laringoscopia, esse paciente tem um risco maior de fazer arritmia e ter parada cardíaca. A mesma coisa hipotensão. Então, eu tenho que corrigir a hipotensão antes, eu tenho que identificar isso antes. Tem que já corrigir a intubação antes de começar a intubação, porque a gente já sabe que toda vez que o paciente faz hipotensão, ele aumenta o risco de ter uma parada cardíaca, e a intubação em si, tanto as medicações que a gente faz, quanto colocar o paciente em pressão positiva, isso também aumenta o risco do paciente fazer hipotensão. Então, isso tem que ser previsto, eu já tenho que decidir isso antes e já estabilizar o paciente antes. Tanto identificar o paciente com alteração, quanto identificar o paciente que tem um risco maior de evoluir com essas alterações fisiológicas. E aí, a partir do momento que eu indiquei a intubação, eu já começo a pré-oxigenação desse paciente e começo a estabilização imediatamente. Então, eu não vou preparar o material e depois vir, eu já começo a fazer isso, porque essa é a parte que leva mais tempo e é que precisa de mais atenção. Por que a gente investe tanto na pré-oxigenação? Esse quadro aqui ele é muito famoso, toda aula de intubação vai ter isso se for falar da pré-oxigenação. Então, o que está mostrando? O que esse estudo está mostrando para a gente? Então, você tem um paciente aqui saturando 100%, e aí esse paciente ele foi induzido, foi feito indutor e relaxante muscular nesse paciente. E aí, aqui está a linha do tempo, o tempo passando, que é a saturação. E a gente vê que um paciente que, por exemplo, esse paciente aqui, paciente adulto, normal, sem nenhuma doença. Olha só, ele mantendo a saturação em 100%, o tempo passando, durou até quase 8 minutos, sem cair a saturação, porque ele não tem nenhuma doença e pesa em torno de 70 quilos. Ou seja, se eu conseguir fazer a saturação de um paciente que não tem nenhuma doença chegar a 100%, eu tenho 8 minutos para intubar. A gente não precisa esperar 8 minutos, né? Aqui a gente já vê um paciente obeso, olha só, como é diferente, é muito diferente. Então, esse paciente obeso chegou aqui a 100%, mas
ele começou a saturar, chegou a 90 aqui em menos de 3 minutos. Ainda assim é um tempo razoável, né? Foi menos de 3 minutos, mas é um tempo razoável. E um paciente crítico, moderadamente doente, que não conseguiu saturar 100%, mas acima de 90, também durou um tempo de apneia razoavelmente bom, um pouco mais de 5 minutos, com a saturação mantendo acima de 90%. Mas vocês reparem, quando a saturação chega em 90, daí para baixo é muito mais rápida a curva. Então, o paciente desatura muito mais rápido. Por isso que 90 para a gente é um corte importante para a gente traçar os nossos planos. O que esse gráfico mostra? Se eu pré-oxigenar bem o meu paciente, ofertar o máximo possível de oxigênio, ofertar o máximo possível, diminuir o espaço morto, completar o espaço morto com oxigênio, que a gente chama de denitrogenar o paciente, então ofertar oxigênio para esse paciente próximo a 100% ou 100%, idealmente, eu vou garantir, chegando a 100% a saturação desse paciente, eu consigo ter um tempo de apneia relativamente seguro. O que eu preciso ter em mente? Criança, paciente obeso e moderadamente doente, esse tempo ele é mais curto. Mas em torno de 1 minuto, eu consigo intubar esse paciente tranquilamente. Então, a intubação ela não precisa ser desesperada. Eu já vi em alguns lugares falando assim, respira, prende a respiração enquanto você está laringoscopando. Isso não é seguro. Você precisa do seu oxigênio para você se concentrar no que você está fazendo. Então, se você conseguir pré-oxigenar bem o seu paciente, você vai conseguir garantir que você tem um tempo com segurança para poder fazer a laringoscopia e garantir a intubação desse paciente. Então, sempre a gente vai tentar manter o alvo dessa saturação acima de 90%. Idealmente, próximo ou em 100%. Eu evito o máximo começar a laringoscopia se o paciente não estiver saturando pelo menos 95%. E aí eu vou abrir mão de todos os recursos que eu tenho para isso. Lembrando que a oxigenoterapia é diferente da pré-oxigenação. São situações diferentes. Na oxigenoterapia, eu vou dar o mínimo necessário de oxigênio para o paciente manter uma oxigenação adequada. O mínimo possível, porque o oxigênio demais por tempo prolongado faz mal. A gente já sabe que o paciente que faz hiperóxia na UTI, os pacientes críticos, eles têm aumento de mortalidade. Já a pré-oxigenação, não. Na pré-oxigenação, eu estou dando uma reserva de oxigênio por um tempo pequeno. Isso aqui é só para eu garantir uma intubação mais segura. Então, geralmente, a pré-oxigenação ela tem que durar no mínimo 3 minutos ou 8 incursões respiratórias, mas eu acho que 3 minutos é um tempo mais fácil de lembrar, mais seguro, porque depende do paciente muito grave, acho que esse tempo não vai ser a frequência respiratória não vai ser muito adequada. Então, no mínimo 3 minutos. Geralmente, como a gente já indica a intubação, a gente já começa para a oxigenação. Então, enquanto a gente prepara tudo, a gente consegue fazer isso em 10 a 15 minutos. Então, um tempo bem razoável. E aí, ofertando, então, durante esse tempo, a gente vai ofertar o máximo possível de oxigênio para esse paciente. E a primeira medida, com isso, a gente espera lavar a via aérea do paciente com oxigênio a 100%. Quando a gente respira, o oxigênio do ar ambiente, tem a maior parte é nitrogênio. Então, 21% oxigênio e a maior parte é nitrogênio. Então, a gente quer trocar todo esse espaço morto, todo o nitrogênio desse espaço morto para oxigênio a 100%. Às vezes, o paciente já está em tratamento com oxigênio, mas ele está em oxigenoterapia. Então, ele está usando o mínimo necessário. Geralmente, ele não está próximo a 100%. Exceto os pacientes com Covid, que esses pacientes a gente já está dando fluxo alto de oxigênio para eles, geralmente, quase sempre. E aí, bom, então a gente tenta ofertar o máximo possível. E aí eu vou tentar, a ideia é ofertar 100%, e às vezes, quando mesmo assim ofertando o máximo possível de FO2 a 100%, se eu não conseguir alcançar, eu vou usar a pressão positiva. Lembra que eu falei, quando a gente faz sequência rápida, a gente evita fazer pressão positiva para o paciente, para não deixar de estender o abdômen e diminuir o risco desse paciente de broncoaspirar, porque a gente vai fazer o bloqueador neuromuscular, e aí esse paciente ele pode retornar a secreção do estômago, para a cavidade oral do paciente e aumentar o risco dele broncoaspirar. Então, para evitar isso, a gente não faz pressão positiva, exceto que o risco do paciente de saturar durante a laringoscopia seja maior do que o risco dele broncoaspirar. E aí eu preciso pesar esse risco-benefício, vai depender do quadro clínico do paciente. Então, se eu avaliar que a dessaturação para esse paciente vai ser mais arriscada, então eu vou investir em pré-oxigenação com pressão positiva.
E aí também a gente pode abrir mão, que não dá para fazer isso na época do Covid, não tem como não falar. Mas antes do Covid a gente usava, principalmente no paciente obeso, que desatura mais rápido, a gente deixava o catéter nasal. Então, a gente pré-oxigenava esse paciente com a máscara não reinalante ou com a BVM, e além disso a gente usava o catéter nasal e deixava esse catéter em alto fluxo, em torno de 15 litros, durante a laringoscopia. Porque você pode laringoscopar o paciente e deixar o catéter nasal. Por conta do risco de aerolização, a gente não está usando catéter nasal agora na época do Covid, nos pacientes com suspeita de Covid ou na área Covid. E aqui, então, são as formas que a gente tem para pré-oxigenar esse paciente. Se você usar a máscara não reinalante, você está usando uma FO2 próximo a 15 litros, você está usando uma FO2 próximo a 15%. Desculpa, a 15 litros próximo a 70%. E se o paciente, quanto mais grave está o paciente, provavelmente mais baixa é essa FO2. Isso aqui foi uma coisa que a gente achava, eu aprendi que ela ofertava oxigênio a 100%. Por que a gente achava isso? Então, o oxigênio vem aqui, né, da parede, entra aqui nesse reservatório, isso aqui então, é o reservatório de oxigênio. Do reservatório para máscara tem uma válvula. Então, quando o paciente inspira, puxa o ar, essa válvula abre, o oxigênio passa aqui para a máscara. Quando o paciente expira, empurra o ar, a válvula fecha e não entra CO2 aqui. Então, aqui eu garanto que tem FO2 a 100%, oxigênio 100%. Já que na máscara, ele tem duas válvulas aqui do lado. Quando ele inspira, a válvula fecha e não entra o ar ambiente dentro da máscara. Então, não diminui a FO2 aqui. E quando ele expira, o CO2 sai e não fica o CO2 aqui, e o paciente só vai puxar, então, o oxigênio que está aqui dentro. Teoricamente, seria 100%. Porém, aqui em volta, onde a máscara ela fica no rosto do paciente, ela não é vedada. E quanto mais grave o paciente está, mais rápido ele respira, mais ele puxa ar em volta, e aí esse ar que está entrando em volta da máscara dilui o oxigênio que ele está respirando. Isso diminui a fração de oxigênio que esse paciente inspira. Como é que a gente vence isso? Quando a gente dá um fluxo de oxigênio maior do que o fluxo que o paciente consegue misturar de fora. Então, se a gente ligar lá no fluxômetro esse oxigênio não a 15 litros, mas a 40, a gente poderia garantir isso. De novo, por conta da questão do Covid, a gente não está conseguindo fazer essa técnica. Então, eu não consigo garantir FO2 a 100% com essa máscara. Nessa situação, vai ser preferível a gente usar a BVM. A BVM é o Ambu é a marca, né? O nome é Bolsa Válvula Máscara, então a gente chama de BVM. Como ela também tem que ter o reservatório aqui, tá? Ela é um sistema fechado, tem um reservatório. Só que a máscara dela, a gente consegue vedar o rosto do paciente. Então, se eu ofertar oxigênio na BVM a 15 litros, como ela é um sistema fechado e ela veda no rosto do paciente, se eu conseguir vedar, eu consigo garantir a FO2 a 100%. O que eu vou fazer? Eu não vou ambusar, eu não vou apertar a bolsa, para poder não fazer pressão positiva para o paciente, para diminuir o risco de fazer distensão gástrica e esse paciente broncoaspirar. Então, eu vou só colocar no rosto do paciente, eu preciso garantir essa máscara, que a BVM, o fluxo, ele é contínuo, né? E aí, quando o paciente, então, respirar, ele vai respirar e inspirar oxigênio a 100%. Qual que é o problema? Às vezes o paciente não tolera. Quando o paciente está muito grave, ele pode estar agitado e aí não ficar bem vedado. Então, esse é um problema. E aí você pode considerar uma outra técnica de intubação, que é a intubação retardada, que daí você faz uma medicação, por exemplo, uma ketamina, para dissociar o paciente, para viabilizar a pré-oxigenação, para ele poder tolerar a pré-oxigenação. É uma possibilidade. E por fim, também o paciente tem que tolerar a VNI. Às vezes a gente oferta FO2 a 100% e ainda assim não é o suficiente para oxigenar o paciente adequadamente. E aí a gente precisa abrir mão da VNI. A VNI, ela oferta oxigênio a 100%, a ventilação não invasiva, e ela também, além disso, ela dá pressão positiva. E às vezes esse paciente está precisando de pressão positiva para conseguir garantir uma pré-oxigenação mínima adequada. Bom, e aí, depois, então, deixei o paciente pré-oxigenando. Geralmente, a gente tem aqui uma equipe boa, a gente tem grande, a gente tem a equipe da física, que ajuda muito a gente. Então, a física está cuidando da pré-oxigenação. E aí, você vai, então, começar a preparar o material.
E aí lembrar que preparar o material é o seu material estar à vista. Então não adianta você falar assim, tem máscara laríngea? Tem. E aí na hora que você está entubando o paciente, você não consegue, você pede a máscara laríngea, cadê a máscara laríngea? Tá lá na farmácia, tem que ir buscar. Não, certo. Então esse material mínimo de segurança que você tem que ter, porque isso aqui é o material que vai fazer parte dos seus planos, eles precisam estar no seu campo visual toda vez. Mas toda vez guarda e tem que abrir toda vez. Mas eu não identifiquei que esse paciente tem nenhuma viária difícil. Mesmo assim, se prepare para o pior cenário. Então, esse é o mínimo que você tem que preparar quando você vai fazer a intubação desse paciente. Então, escolha os seus materiais, isso vai depender, claro, de onde você está e do que você tem. Escolha, nesse momento também, você já vai escolher as medicações, qual vai ser o indutor, relaxante muscular. Então, geralmente, para sequência rápida, a gente tem a escolha entre etomidato, ketamina, talvez propofol também. Na maioria dos cenários da emergência, a gente usa o etomidato e ketamina. Se você escolher o etomidato, você não vai errar nunca. Eu não vou ficar aqui muito falando de dose, enfim, porque isso você pode olhar no aplicativo, você pode estudar em casa. Se eu falar aqui, daqui a pouco você vai esquecer. Então, o importante é que você estude a medicação que você vai usar. Não adianta você ficar dependendo. Se você vai trabalhar num lugar que você vai intubar um paciente, não adianta você ficar dependendo de dicas. Então, isso é uma coisa que você tem que ter confiança e sabedoria. Então, escolher a medicação que você vai usar de forma judiciosa. Mas se você usar o etomidato, é uma boa medicação, não vai errar nunca. Relaxante muscular, succinil é uma boa opção, ou rocurônio. Eu, particularmente, principalmente no paciente com quadro respiratório, tenho uma preferência de escolher o rocurônio. Justamente porque a minha vida dele é um pouco mais longa do que a succinil, e isso me garante um tempo maior para conseguir ventilar esse paciente no ventilador inicialmente, né? Até a gente garantir uma sedação adequada. E aí, então, eu já deixo separado as medicações que eu vou fazer indução rápida, já deixa do jeito que você tem o costume de usar, da forma que você preferir. Eu, por exemplo, não diluo as medicações. E aí já deixo, também já aviso, já peço para a enfermagem, para a pessoa que vai fazer a medicação, se vai ser enfermeiro, se vai ser o técnico, já oriento como é que vai ser. Qual medicação vai ser primeiro, qual medicação vai ser segundo, que eu quero que faça em bolos rápido, que em seguida vai ser lavado, e o soro para lavar já tem que estar também separado. Depois disso, as medicações todas identificadas. Depois disso, a sedação contínua já tem que estar preparada. A gente tem muitas discussões sobre se vai usar fentanil na sequência rápida, se não vai usar fentanil, não vou entrar aqui no mérito, mas às vezes eu acho que a gente esquece coisas importantes, mais básicas ainda. Então, às vezes entuba o paciente, usou fentanil, e aí esquece, a sedação vai preparar depois. E aí o paciente ele fica até, sei lá, meia hora sem sedação nenhuma, entubado e acordando e brigando com o tubo. Eu acho isso muito mais deletério do que essa discussão de usar ou não o fentanil para poder induzir esse paciente antes. O que é importante? Lembrar disso, saber disso, você está se preparando para isso. Raramente a gente não vai ter tempo de fazer esse preparo. Assim, se o paciente chega parado, você vai passar a máscara laríngea e conduzir ali, ou realmente você vai ter que entubar, se você não tiver máscara laríngea, entubar esse paciente de forma mais rápida. Ou se o paciente está em gasping também, que é um pouco mais acelerado. De qualquer forma, nas outras intubações, todas as outras a gente dá tempo de preparar. E quanto mais preparado você tiver, mais seguro para o paciente. Bom, e aí você já vai, então, separar a sua medicação de sedação contínua. Geralmente a gente usa midazolam e fentanil. Aí a dose de diluição vai depender do seu hospital, de onde você trabalha. Aqui a gente faz 5 ampolas em 250, e aí a gente começa 10 a 15 ml horas. Um paciente com Covid, a tendência é começar um pouco maior, que são pacientes mais difíceis de sedar. E aí já deixa separado, já deixa organizado os padrões, os parâmetros mínimos, a ventilação mecânica, já preparado só para você conectar o respirador e ligar. Lembrar de colocar FO2 100%. A gente sempre inicia FO2 100%, mesmo que o paciente não precise, porque a gente não sabe o que vai acontecer durante a intubação, esse paciente vai ficar em apneia, ele pode desaturar, e aí depois, rapidamente, você já corrige esse FO2 conforme a necessidade do paciente. E sempre o paciente monitorizado. Não vão intubar paciente sem monitorizar esse paciente antes. Então, sempre lembrar de monitorizar esse paciente. E separar, deixar já tudo preparado. E se o paciente já estiver hipotenso, você já começou a nora para o paciente aqui, se você precisou de nora para estabilizar a PA. Então, você não espera entubar o paciente, você já começa nesse momento, mesmo que seja, por exemplo, em acesso periférico. Se o paciente esse paciente ele não tem hipotensão, mas é um paciente de risco, ele pode fazer hipotensão,
Então, você já deixa separado um push dose de uma medicação, de um vasopressor para você usar. A gente aqui gosta de usar adrenalina. Então, eu separo uma ampola de adrenalina para 100 ml de soro fisiológico. Eu aspiro isso na seringa 20 ml e a gente vai fazendo aí de meio a 2 ml, conforme se o paciente fizer hipotensão. Mas isso é um cuidado transitório. Eu vou fazer isso só se o paciente fizer hipotensão, até eu fazer uma droga vasoativa contínua. Então, isso é só uma prevenção que a gente faz nos pacientes que têm risco de fazer hipotensão, porque demora, preparar a nora para colocar em bomba de infusão contínua, demora. Então, até isso acontecer, se eu já tiver uma previsão que esse paciente pode ser que vai fazer hipotensão, eu já me preparo antes. Se o paciente tiver hipotenso, eu já começo antes. E aqui é a minha mesa. Então, quando eu vou entrar meus pacientes, é isso aqui que tem na mesa. Na época do Covid, a gente não tem usado tanto a BVM, nossos planos já vai passar direto para a máscara laríngea. Mas, então, o que eu tenho aqui no meu hospital é um laringoscópio direto, não tenho vídeo laringo. É o BUJ, aqui a gente tem usado só o BUJ como primeira opção, a gente não tem evitado usar o tubo com guia. A gente tem um tubo, a gente escolhe o tubo do tamanho de acordo com o tamanho do paciente, um tubo e um menor, né, para garantir, caso tenha alguma intercorrência, um tubo 6 e uma lâmina e um bisturi, para poder, se caso precise fazer uma crico, sempre fica, toda intubação tem que ficar separada a lâmina lá do lado. Tá? Mas eu acho que vai ser viária, tem que estar lá, porque pode acontecer alguma coisa. Você só vai saber se a viária do paciente difícil ou não até você ver. E aqui a máscara laríngea, sempre também já tem que estar lá o tamanho, assim, o tamanho de preferência de acordo com o tamanho do paciente, mas, enfim, o Hospital do SUS geralmente é o que você tem. Bom, e aí depois tudo isso pronto, separado, tudo organizado, aí você vai passar os planos. Essa parte é muito importante, a gente não pode relaxar nessa parte. Porque quanto mais você estiver preparado para esses planos, mais preparado psicologicamente você vai estar. Você e a sua equipe estará. Então, você separa. Então, você vai ser o líder, e aí você vai ser meu assistente. Certifique-se que seu assistente sabe, conhece os seus dispositivos, sabe o que você vai usar. Então, eu vou usar o BUD. Você conhece? Não, nunca vi na vida. Então, talvez não seja uma boa opção usar o BUD nesse momento. Sabe fazer crico? Não sei. Então, talvez eu vou precisar me mobilizar e você vai ter que vir aqui para a cabeceira do paciente caso eu precise fazer uma crico, por exemplo. Então, você tem que se certificar que o seu assistente saiba o que você está falando que você vai fazer. Então, não fique só, você vai fazer isso, vamos começar. Você tem que certificar que as pessoas entenderam o que você está falando. Então, a gente já pede para a pessoa repetir, que é usar a comunicação, claro, respeitosa, sempre em alça fechada. E aí definir os papéis e passar os planos, sempre com clareza. E precisa ficar bem definido o que você vai fazer e quando você vai fazer. Isso é muito importante, para a sua equipe poder te ajudar também. Então, geralmente, esse é um exemplo baseado no que a gente tem aqui. Então, nosso plano A é a laringoscopia direta, e aí eu vou usar o BUJ. Às vezes a gente deixa o tubo com guia. Mas no COVID a gente tem preferência de usar sempre o BUJ. E aí eu vou lá endoscopar e meu assistente vai me dar o BUJ. E aí, se eu não conseguir entubar, fizer toda a otimização e mesmo assim não conseguir entubar e esse paciente começar a desaturar, eu vou começar o resgate. Então, principalmente saturação abaixo de 90%. Depende do que eu vi. Se tiver muito fácil, eu vou tentar entubar. Se não, eu já não vou deixar o paciente correr risco. Se tá difícil, eu não tô conseguindo, então eu vou resgatar esse paciente. E aí o resgate, antigamente a gente partia direto para a BVM. Também você pode fazer se você garantir que o paciente vai ficar bem vedado. Hoje, então, e como o paciente está relaxado, você tem que usar um dispositivo, uma Guedel no mínimo, ou uma Guedel, uma nasofaringe, para poder abrir a viária desse paciente. E aí você pode usar BVM. E aí você vai observar se esse paciente vai ter expansão torácica e aí você vai esperar para ver se a saturação vai subir. A saturação ela não é ao vivo, ela tem um delay, então tem que esperar um pouquinho. Se tiver expansão torácica, isso te dá uma previsão de que a ventilação está funcionando. O ideal é que a gente tivesse capnógrafo. Não fala que é obrigatório, deveria ser, mas no meu hospital eu não tenho capnógrafo ainda no departamento de emergência. Mas o ideal, mais seguro é que fosse. Então, se você tiver a oportunidade, trabalha no hospital que tem um centro cirúrgico grande, que tem capnografia, peça para o seu departamento de emergência. Não está funcionando, a saturação está caindo, não está ventilando, e a saturação continua caindo. Então, a gente vai passar para o plano C. E aí, o plano C, geralmente é hoje o meu plano B, a gente vai passar máscara laríngea, se você tiver disponível.
Então, você passa a máscara laríngea, ela é mais fácil de passar, a curva de aprendizado é um pouco menor, mas tem que tomar cuidado. Tem que garantir que ela está bem posicionada e tem que também ajudar o paciente, abrir a via aérea do paciente para posicionar bem, não é só colocar e largar o paciente lá. Então, tem que posicionar bem o paciente, abrir a via aérea e ajudar, geralmente fazendo o jaw thrust. Isso tem uma tendência de melhorar, facilitar a ventilação. E aí, mesma coisa, vai ventilar o paciente, vai ver se o tórax se expande, e se tiver o capnógrafo, melhor, e aí esperar um pouco para ver a saturação. Se o paciente continua com a saturação caindo vertiginosamente, não tem nenhuma resposta, esse é o momento de você partir para o plano C. E aí, o plano C é a clínico cirúrgica. Então, daí você tem que estar preparado, já está o material lá. Você pode ter, tem kits para fazer clínico, mas você tem que conhecer. Então, você tem que conhecer o material que você vai usar, isso é mais importante. Você tem que ter experiência com esse material. Aqui a gente treina muito a clínico cirúrgica auxiliada por bugie, então é sempre a nossa primeira opção. E aí, você vai fazer o corte na pele, cortar a pele, cortar a membrana, passar o bugie e depois passar o tubo. Bem fácil. Tem vídeos na internet para ajudar vocês a visualizar. Na minha página também tem bastante coisa. Bom, isso aqui a gente faz sempre. Toda intubação a gente faz isso daqui. Porque essa situação aqui, a intubação de você não conseguiu intubar, não conseguiu ventilar o paciente, ela pode ser imprevisível. Ou o paciente pode não ter uma viega, o paciente pode ter uma viega anatomicamente difícil, mas o paciente também pode ter uma doença pulmonar muito grave. E aí, se juntar as duas coisas, você não vai ter tempo de fazer outros planos de otimizar o paciente, porque ele está em risco, o paciente está desaturando. Então, não adianta você chamar o cirurgião, você chamar o anestesista, você chamar o intensivista, você pedir o videolaringo no meio dessa situação, porque cada vez que a saturação do paciente cai, principalmente abaixo de 70%, maior o risco do paciente fazer arritmia e ter uma parada cardíaca. Então, tem que evitar isso ao máximo possível. O meu plano de resgate, ele tem que estar sempre bem casado. E a minha equipe tem que saber deles, o que eles vão fazer em cada momento. Então, o ideal é que você passe os planos e passe o que cada pessoa vai fazer. Bom, e tudo isso, então, todo esse preparo, todo esse conhecimento vai te ajudar a comandar a sua equipe. Você, como líder da intubação, você tem que ter calma, tem que saber, tem que desenvolver confiança e calma. A gente não nasce sabendo essas coisas. A gente tem que estudar a respeito, para poder se conhecer e descobrir o que te ajuda a ficar mais calmo naquele momento. Então, hoje eu tenho uma tendência, quando a gente vai entubar, mesmo que a gente consiga preparar tudo, enfim, a gente pega o laringo, acabou, né? Assim, não existe mais nada na sala. O paciente não tem coração, não tem cérebro, não tem mais ninguém, só tem você, o laringo e a viega do paciente é o que você quer ver. Mas isso não, você tem que se esforçar para não deixar isso tomar conta de você nesse momento. Geralmente, quando os residentes vão entubar e a gente está na sala, o que eu falo? Nessa hora, quando termina de fazer o relaxante muscular, eu falo, relaxa, respira fundo, vai dar tudo certo. A gente tem essa linguagem mais de ajuda, mais acolhedora. E essa é a linguagem que você tem que ter com você, nesse momento. A gente já sabe, a gente tem estudos mostrando que isso realmente ajuda, a conversa que a gente tem com a gente, ajuda a gente a ficar calmo nessa hora. Isso é importantíssimo. Toda vez que a sua frequência cardíaca sobe acima de 100, você perde a sua mobilidade motora fina. E para entubar o paciente, você precisa da sua habilidade motora. E quanto mais alta a frequência cardíaca, quanto mais nervoso você fica, menos você consegue se concentrar. Então, você fica numa situação de ou estático, né, ou de sair correndo. E aí você tem que resolver. Então, você não pode simplesmente passar o tubo, isso não vai resolver a intubação desse paciente. Você tem que ter um controle o máximo possível sobre aquele momento. Como é que faz isso? Estudando, fazendo cursos, conhecendo a anatomia do paciente, se preparando a equipe, preparando o ambiente, conversando com todo mundo de forma calma, para todo mundo ficar calmo junto com você, e estabilizando o paciente. Quanto melhor pré-oxigenado o paciente, mais segurança você vai ter de poder fazer esse procedimento com calma e tranquilidade. E isso não é de uma hora para outra, a gente vai desenvolvendo aos poucos, mas você precisa saber que você precisa fazer isso, faz parte de você adquirir a expertise no manejo desse paciente na emergência. E aí, posicionar o paciente, geralmente a gente faz o indutor relaxante muscular, deixa o paciente em 90 graus pré-oxigenando o máximo possível, mas eu já me preparei ali para fazer o posicionamento do paciente. Então, se é um paciente obeso, provavelmente eu já vou começar o posicionamento dele antes de fazer o relaxante muscular, para poder evitar que o paciente sature muito. Mas os outros pacientes,
a gente já pode deixar ele a 90 graus e só fazer a otimização do posicionamento depois que fizer o relaxante muscular, que é para garantir que ele fique oxigenando sentado o máximo possível. E aí, o que eu quero para tentar retificar a via aérea? Os pontos que eu vou usar. Então, o lóbulo da orelha na altura do externo, tem que ficar na mesma linha, e o paciente com o rosto na linha do teto, que é a posição do cheirador. Esse posicionamento aqui é o que vai me ajudar a facilitar a visualizar esse paciente, a retificar a via aérea desse paciente, para que eu possa visualizar durante a laringoscopia. E vocês vejam que o paciente não está a 0 grau, o paciente com a cabeceira um pouco elevada. Alguns pacientes a gente não consegue fazer isso com o paciente de trauma, que tem restrição da mobilização da coluna. Então, esse paciente ele vai estar na prancha, provavelmente, então eu não vou conseguir fazer isso. Mas esse seria o posicionamento ideal, que vai variar de paciente para paciente. E aqui, corri agora, eu sabia que é pouco tempo, é muita coisa para ser falada. Bom, eu vou dar aqui algumas dicas para te ajudar durante a laringoscopia, para você poder visualizar, para te ajudar a visualizar a via aérea do paciente melhor, as cordas vocais. Bom, então, a primeira coisa que você pode fazer, você faz a laringoscopia e você já faz a mobilização externa da laringe. Então, por fora do paciente, na região da cartilagem crictireoide, você já faz a mobilização por fora do paciente enquanto você está laringoscopando. E aí vocês vejam como isso realmente facilita muito, já é uma visualização boa, olha como ela fica muito melhor. E aí, claro, que vai depender do posicionamento do paciente e da anatomia do paciente. Outra coisa que você pode fazer é a abertura da rima labial do paciente. Então, aqui, ó, tá puxando a boca do paciente, aqui o lábio, a rima aqui tá puxando para o lado para abrir, assim, o campo visual. Isso você vai conseguir enxergar melhor, vai facilitar o que você tá vendo e vai aumentar a sua chance de conseguir entubar esse paciente. Aqui é a mobilização externa da laringe, mostrando como é que é. Então, você está laringoscopando, e aí você vem, mobiliza aqui, e você tem uma resposta já em tempo real, se vai melhorar ou não a sua visualização. E aí você vem e pede para o seu assistente segurar ali onde você achou o ideal. Outra coisa que você pode fazer é tentar otimizar o máximo possível o posicionamento da sua lâmina, da lâmina do laringoscópio na valécula do paciente. Então, isso aqui tá horrível, né, o posicionamento. Ele não tá ainda ideal e você só vê a epiglote. Então, aqui dá um pouquinho de medo, né? Que é o risco de você entubar o esôfago desse paciente se você tentar essa intubação praticamente às cegas, né, que você não vai ver passando entre as cordas vocais, é muito grande. Como é que você vai fazer, então? Você pode vir... Você vem, ó, com a lâmina, aqui é um corte, né, da língua, então você vai empurrando a língua e coloca a ponta da lâmina na valécula, e aí você faz esse movimento para frente e para cima, que é você pinçando e empurrando o ligamento ilioepiglótico. Esse ligamento ele vai puxar a valécula para cima e vai abrir, então, o seu campo visual. Aqui tem um outro exemplo, ó, de frente, isso é bem rapidinho, mas dá para ver. Então, aqui, ó, ligamento epiglótico, que é a valécula. Aí ele vai encaixar bem aqui, ó, a lâmina. Encaixou, olha como eleva. Então, esse é o primeiro movimento que você pode fazer. Outra coisa que você pode fazer, se nada disso funcionar, é usar o buge. O buge, ele é um material feito para não machucar o paciente, ele é um pouquinho rígido, mas ele é feito para não machucar o paciente, a ponta romba, e ele tem essa pontinha virada assim para cima no final. Essa pontinha virada para cima é para te ajudar a direcionar ele para a via aérea do paciente, para a traqueia, porque a traqueia está anterior ao esôfago. Então, você entra empurrando ele para cima com a ideia de ir tentando direcionar ele para a traqueia. Principalmente quando o paciente tem a epiglote bem caída. Então, aqui você está vendo ele usando o buge, ó. Ele é bom porque ele economiza o seu campo visual, ele não te atrapalha muito, ele é fácil, quando ele está novinho, principalmente, ele é fácil de direcionar. E aí, a ponta da lâmina estava bem otimizada e mesmo assim ainda estava muito grande o epiglote. Aí você vem e passa o tubo por ele, por isso que ele chama guia introdutor de tubo. Você passa ele e aí depois você passa o tubo. Eu gosto de usar ele sozinho para entubar e depois o meu assistente vem e passa o tubo. Se o seu assistente não sabe usar, talvez seja melhor você já usar o tubo dentro dele. Só que daí você tem que acostumar com a técnica, porque ele muda o peso, então fica um pouco mais difícil. Mas se você estiver acostumado, deve ser fácil da mesma forma. Tá, fiz tudo isso, otimizei o máximo possível, mesmo assim não consegui entubar.
Então, você vai começar o resgate. Se você não conseguir resgatar esse paciente, você vai chegar naquele espaço até chegar na clínica cirúrgica, mas você conseguiu resgatar o paciente, mas não conseguiu entubar. Então, esse é um paciente não intubável. Aí você tem algumas opções que vai depender, de novo, de onde você está e do que você tem. O ideal é usar, você pode começar usando o vídeo laringo. Se você tiver o vídeo laringo, você já vai usar ele de cara, né? Mas se você usar como plano de backup, então você pode usar o vídeo laringo, que ele vai te dar pelo menos um ponto a menos no Cormic do paciente. Então, se ele for 4, ele já vai te dar 3, então talvez isso facilite a intubação. Uma outra opção é você tentar, se você tentou com o vigilarinho, mesmo assim não conseguiu intubar, é usar o vigilarinho como um suporte e usar o fibroscópio por dentro dele. Também seria uma opção. E aí não tem paciente que você não intuba se você tiver um vigilarinho ou fibroscópio. Uma opção nesse cenário, que você não intuba, mas o paciente está ventilando, está oxigenando, está resgatado, é você fazer a via aérea retrógrada. Então, você vai usar uma seringa, né, como do acesso central, vai passar um guia, vai furar aqui a membrana do paciente, passar um guia, pode ser o guia do acesso central, em direção à boca. Se o assistente vem, pega o guia aqui, você prende, aí você vem e passa o tubo por fora. Se você não tem nenhum suporte, é um lugar que você não tem nada, pode ser uma opção. Tá? Mas você está dentro do hospital, você vai pedir ajuda do anestesista, que é um paciente, que é uma pessoa extremamente experiente em intubação, eles intubam o paciente toda hora, então não tem ego nessa hora, sempre a segurança do paciente em primeiro lugar. E aí você pode chamar o anestesista, o intensivista, e o cirurgião a gente chama para fazer tráqueo. Então, se o paciente está ventilando, está oxigenando, e aí não conseguiu intubar, todo mundo tentou, desses não conseguiu, talvez um paciente que vai para o centro cirúrgico fazer tráqueo para garantir a via aérea desse paciente. A gente não faz tráqueo durante a situação NINO, que é não intubo, não ventilo, aquele primeiro cenário. Naquele cenário a gente faz crico, porque é mais rápido, mais seguro. Tráqueo a gente faz no paciente que a gente não conseguiu intubar, mas o paciente ventila e oxigena. E é isso, tentei falar os pontos que eu acho mais importantes, a aula ia ficar enorme, ia ficar horas e horas falando aqui, ainda acho que faltou muita coisa para falar, mas essas são as minhas referências. O AIME tem um site, tem bastante recurso, tem vídeo e tem um livro, que é o livro do George Covers, que é o médico emergencista do Canadá, e o livro é sensacional, tem mais ou menos uns 30% já disponível, e ele é de graça, você pode entrar no site, você vai ter, e tem o manual de via aérea do WALS, também tem em português, que, enfim, tudo que eu comecei a aprender de via aérea foi através desse manual, então eu tenho um carinho muito grande por ele, é extremamente didático e bem focado para a nossa prática, é importantíssimo também conhecer esse material antes de você trabalhar com emergência, tá intubando o paciente. E é isso. Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Vocês podem me encontrar através desses canais e pelo Emergência Orgulhos, que eu não acredito, eu esqueci de colocar aqui. Mas vocês podem mandar mensagem no Instagram, no e-mail, enfim, estou à disposição. E eu espero que vocês tenham gostado e um bom evento. Interessante o tema desta aula, né? Espero que você tenha aproveitado todo esse conhecimento. Você pode ter acesso a muitos outros conteúdos dessa especialidade no Programa de Atualização em Medicina de Emergência do SECAD, o PROMED, que conta com a chancela da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, a Abramed. É só ir lá no nosso site, que é www.secad.com.br e conferir. Aproveite também a promoção para quem está participando deste curso, pois ela é por tempo limitado. Bom, vamos para o nosso segundo tema do dia. Uma boa aula para você! Olá, pessoal. Meu nome é Ricardo Galesso, eu sou médico emergencista, especialista em medicina de emergência pela Abramed, sou médico do GRAU, do Grupo de Resgate da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Dentro do GRAU, eu trabalho também com a equipe de resgate aeromédico do Águia. Eu sou também coordenador médico do serviço de pré-hospitalar do Hospital Israelita Albert Einstein, aqui em São Paulo, e eu também sou especialista em segurança de aviação pelo ITA, segurança de aviação e aeronavegabilidade continuada. O tema da aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre o aeromédico no contexto da pandemia de Covid-19.
Bom, o objetivo dessa aula é discutir aspectos relevantes sobre as missões aeromédicas envolvendo pacientes que tenham um diagnóstico confirmado ou a suspeita de acometimento pelo SARS-CoV-2, com base no melhor que a gente tem disponível de literatura, né? A gente tem a literatura sobre esse assunto, ela não é muito vasta, né? Eu não tenho muita coisa, muita evidência científica de boa qualidade, especificamente falando de aeromédico em COVID. Mas a gente fiz um levantamento de tudo aí que tem mais recente. A gente tem muito relato de caso, a gente tem opiniões de especialistas, até é muito difícil, né, a gente ter em todas as áreas relativas ao atendimento de pacientes com COVID, né, até pela rapidez da pandemia, a gente realmente não tem muita evidência científica boa, mas em termos de transporte aéreo especificamente, a qualidade é até um pouco pior, né, então, na verdade, eu compilei tudo e vou apresentar aqui para vocês um resumo do que foi encontrado. E junto com isso, eu vou dar um pouco da minha opinião e experiência que eu tive, que estou tendo durante o atendimento de pacientes com COVID nessa pandemia, desde o início da pandemia. Rapidamente, eu vou passar alguns conceitos para vocês em relação ao que é o nosso serviço, do que a gente está falando, né? Então, se a gente pegar lá na portaria 2048 do Ministério da Saúde, aquela que regulamenta as urgências, emergências e, dentro dela, o atendimento pré-hospitalar, se a gente pegar a definição de ambulância aérea, né, é um tipo de ambulância, pode ser um helicóptero, pode ser um avião. Então, por definição, ela é um veículo de suporte avançado de vida, ou seja, precisa ter na equipe pelo menos um médico, um enfermeiro e o piloto, logicamente, que vai ser o condutor, né, da aeronave. Então, não existe, né, aqui no Brasil, a gente fazer um transporte aéreo sem ter médico e enfermeiro a bordo, tá? Isso é uma condição necessária. Mas alguns conceitos aí, para quem é do pré-hospitalar já deve ter ouvido falar esses termos, né, mas isso é importante que todos saibam. A gente tem a divisão, né, de atendimentos, de tipos de atendimentos pré-hospitalares em primário, que é aquele que a gente faz na rua, né, que é aquele que aparece mais na mídia, né, que o SAMU, o resgate, o bombeiro fazem, e o atendimento que a equipe vai até o local onde ocorreu o agravo à saúde, seja ele um trauma, seja ele uma emergência clínica, psiquiátrica, qualquer tipo de emergência médica. A equipe vai lá, atende o paciente, estabiliza, né, realiza toda a estabilização inicial, coloca numa viatura, que seja uma aeronave, transporta o paciente até o serviço de saúde de referência. Daí a gente tem o atendimento secundário, né, ele é basicamente você transferir ou transportar um paciente de um serviço de saúde, onde ele está, para outro serviço de saúde, normalmente de um lugar com menos recursos para um lugar com mais recursos. Sinônimos, né, que vocês podem encontrar aí na literatura ou no dia a dia, de atendimento secundário, seria um transporte interhospitalar, uma remoção, uma transferência. Vale dizer também, né, que dentro do atendimento primário, a gente tem o conceito de resgate. A gente fala muito, né, o termo resgate aeromédico, resgate, aqui em São Paulo tem o sistema resgate, né, do qual eu faço parte. Resgate, por definição, ele é um atendimento pré-hospitalar, no qual eu preciso aplicar algum tipo de técnica de salvamento. O que é uma técnica de salvamento? É você fazer um trabalho em altura, por exemplo,
você abordar um paciente vítima presa em ferragens, esse tipo de coisa, né, em locais de difícil acesso. Então, quando eu precisar empregar uma técnica de salvamento qualquer, eu posso classificar aquele atendimento como um resgate. O resgate, portanto, ele é um atendimento primário. Todos os resgates são atendimentos primários, mas nem todos os atendimentos primários são resgates, tá? Mas a gente usa muitas vezes como sinônimos, né? Apesar de, estritamente falando, eles não serem sinônimos. Princípio fundamental do pré-hospitalar. A gente tem que bater sempre nessa tecla, independente de se a gente está no terrestre, no aéreo, no COVID, na COVID ou não COVID, tá? Segurança. Então, o princípio fundamental é a segurança, tanto do indivíduo profissional da saúde, que é a primeira coisa que a gente vai pensar. Então, eu sempre, primeiro, antes de tudo, é a minha segurança, eu tenho que pensar na minha segurança para começar a atender o paciente depois. Segurança da minha equipe, isso é fundamental, esse conceito, né, de segurança do profissional da equipe, porque, especificamente no pré-hospitalar, a gente está muito exposto, a gente não tem a segurança de estar dentro de um hospital ou de um serviço de saúde, a gente está exposto a intempéries, a gente está exposto à população, a gente está exposto a N riscos, né, e a gente tem que sempre prestar atenção nisso. E também, logicamente, a segurança do paciente. Então, são esses 3 níveis de segurança que a gente tem que pensar sempre no APH. E falando em pandemia, logo vem à cabeça, né, a gente, em termos de segurança, a nossa colocação de EPIs, a nossa segurança em relação a evitar a contaminação ou a infecção. Então, tá aí uma foto minha com um equipamento de proteção individual. Vamos discutir isso aí daqui a pouquinho, né? Eu preciso sempre estar assim, desse jeito, atendendo o paciente com diagnóstico ou suspeita de COVID. Não sei, vamos conversar daqui a pouquinho, a gente discute isso. Alguns princípios gerais em relação ao transporte aeromédico propriamente dito, né? Ao aeromédico em si. A gente tem que lembrar que, diferentemente do APH terrestre, na cabine, eu tenho um espaço bastante confinado. Essa foto ilustra bem aí a equipe nossa lá, dentro de um avião, um espaço bem restrito, né, a maca, os equipamentos, a equipe, vocês podem notar até que o pessoal está aí inclinado, porque se ficarem de pé retinhos, vão provavelmente bater a cabeça no teto do avião. Então, assim, esse espaço confinado faz com que você fique muito mais próximo do paciente, faz com que você acabe tocando muito mais o paciente, tocando um ao outro, né, em relação aos profissionais de saúde, e às vezes a gente acaba se contaminando até mesmo sem querer, por mais cuidado que a gente tenha. Então, a gente tem que sempre lembrar esse aspecto. A contaminação é um risco aumentado, ela tem um risco aumentado dentro de uma cabine de uma aeronave, seja avião, seja helicóptero. Outro princípio muito importante no aeromédico, a cabine, né, mesmo que eu esteja num avião pressurizado, eu tenho uma diminuição da pressão atmosférica dentro, né, naquela atmosfera dentro da cabine. A pressão que está lá, ela é menor do que seria uma pressão no solo ou ao nível do mar. Qual é a implicação disso? Menor pressão atmosférica gera um ar mais rarefeito, que a gente fala, né? A pressão conforme aumenta a altitude, a pressão atmosférica diminui. Eu tenho ali, falando numa linguagem bem simples, né? As moléculas de oxigênio do ar, elas ficam, entre aspas, mais longe umas das outras. Então, a cada vez que eu inspirar ali, quanto o volume de ar que entrar no meu pulmão, eu tenho proporcionalmente menos moléculas de oxigênio entrando em relação ao que se eu tivesse ao nível do mar ou uma altitude menor. Isso gera, então, hipóxia,
né? Cada vez que eu respiro, vem menos molécula de oxigênio para mim, né, no meu pulmão. Então, vai gerar hipóxia. Aqui eu coloquei uma foto, isso aqui era uma missão aeromédica que a gente fez, noturna, e tinha um display ali na cabine do avião mostrando aquele 41.000 ali, 41.000 pés, que em aviação a gente mede altitude em pés, unidade de medida, que é mais ou menos 1/3 de metro. Então, se você dividir aquele 41.000 ali por 3, dá mais ou menos o quanto a gente estava em altitude, o que é bastante, né? Então, assim, a gente, logicamente, dentro da cabine, como o avião é pressurizado, a gente tem uma altitude ali que varia o equivalente a 6.000 a 8.000 pés de altitude dentro da cabine do avião, que já gera também sintomas em pacientes que tenham algum problema, né? A gente tem pessoas rígidas, né, que não tenham patologias de base, até 10.000 metros de altitude, o organismo costuma compensar sem você ter muito sintoma, ou sem sentir mal, ou sem ter qualquer repercussão. A maioria das pessoas não tem, até 10.000 metros. Por isso que os aviões mantêm, normalmente, os aviões comerciais, ou mesmo esses que a gente faz o aeromédico, mantém a cabine com uma pressão equivalente a uma altitude de 6 a 8.000 pés. Então, teoricamente, não vai ter repercussão em pessoas rígidas, porém, eu tenho que lembrar que eu estou levando um paciente e que muitas vezes, pensando em COVID, ele vai ter, o pior problema dele é a parte ventilatória, né? Então, isso eu preciso sempre ter em mente, né? Que o paciente, ele está numa condição que não é a condição ideal para enfrentar um ambiente hipóxico, especialmente também se ele não estiver em ventilação mecânica, né? Se ele tiver em ventilação espontânea, se ele tiver em ar ambiente, né? Também eu vou me preocupar bastante com essa questão. Ainda nos princípios gerais, eu tenho lá nos atendimentos primários, naqueles resgates que eu falei para vocês, né, aquele que eu vou com helicóptero socorrer um trauma, um acidente, né, um paciente grave. Então, se eu tiver um paciente com um rebaixamento do nível de consciência, ou se eu não tiver como levantar informação em relação ao passado médico dele, não consigo saber, né, se ele tem alguma suspeita de estar com COVID, ou estar contaminado, ou estar com algum sintoma sugestivo, então, a priori, eu vou considerar ele como portador do vírus. Talvez não necessariamente doente, mas eu vou considerar que ele está infectado. Por quê? Porque eu preciso, voltando lá, pensar primeiro na minha segurança e na segurança da equipe. Então, eu tenho lá um paciente que não pode informar, rebaixamento do nível de consciência. Ou, mesmo que ele esteja consciente, mas eu não consigo levantar a informação em relação a sinais e sintomas de infecção por SARS-CoV-2, vou considerar como portador. Isso implica em quê? Em que eu use, em todos esses tipos de atendimentos, EPI completo, equipamento de proteção individual completo. Então, está aqui um exemplo, tá, de um atendimento meu aqui, a equipe dentro lá do Águia com o paciente embarcado, e a gente tá com o EPI lá completo, um avental impermeável, logicamente a luva, que a gente nunca deixa de usar, né, uma máscara N95, um face shield, um protetor facial, um óculos. Então, a equipe toda tá super paramentada e preparada. Também estou com um protetor ali na cabeça, que não dá para ver na foto, mas a gente está com o EPI completo, né? Independente, né, da gente, eu não sei se o paciente tem COVID ou não, eu vou usar. Então, até prova em contrário, ele tem, eu preciso proteger a equipe inteira. Quando a gente fala de atendimento secundário, né, ou transporte interhospitalar,
a palavra fundamental é planejamento. O atendimento secundário, por definição, então, o paciente está lá já em algum serviço de saúde, ou seja, ele já teve um atendimento inicial, ele já teve alguma atenção especializada que seja, e agora ele precisa ser removido de lá, e eu preciso fazer isso com a maior, novamente batendo na tecla da segurança, a maior segurança possível, e para que isso seja muito seguro e não ocorram imprevistos, eu preciso planejar. Eu preciso planejar muito bem o que eu vou fazer. Então, primeiro de tudo, tem que ter indicação. Esse atendimento secundário tem que ter uma indicação precisa. Eu preciso saber, né, quais equipamentos eu vou precisar usar naquele paciente, se ele está em ventilação mecânica, se ele está recebendo drogas em bomba de infusão, se ele está, que tipo de medicação ele está tomando, se ele está estável, se ele está instável, e quais os equipamentos que eu tenho disponíveis na minha equipe, na minha aeronave, né? O que eu tenho, né, para utilizar nesse atendimento durante o transporte, né? Lembrando que o paciente não vai levar os equipamentos que estão com ele no hospital onde ele está, né? A gente tem que ter o nosso próprio para a gente colocar na aeronave e transportar. A preparação da equipe, a condição, né, de ver se o paciente tem como ser transportado, isso é uma coisa bastante importante. Então, assim, não existe uma receita de bolo, não tem os pacientes estão em condições variáveis, né, então eu tenho que analisar o contexto global, eu tenho que saber como ele está, eu tenho que saber a parte ventilatória especificamente é muito importante, e se ele estiver muito instável, muito grave, a movimentação dele, eu tirar ele de um local, de uma UTI ou de um hospital que ele esteja para levar para outro lugar, só essa movimentação ela pode agravar o estado do paciente. Então, o meu transporte ele não pode ser um agravador da condição de saúde. Eu tenho que transportar para melhorar o paciente, não posso correr esse risco de piorá-lo ou de deixar ele numa condição ruim. Então, se ele estiver muito instável, se ele estiver muito grave, eu tenho que pesar e muitas vezes eu tenho que até negar esse transporte. Comunicação é muito importante, então eu preciso falar com quem está cuidando do paciente naquele momento, eu tenho que ter uma equipe de transporte que saiba de tudo que está acontecendo e quem vai receber o paciente também tem que estar sabendo de tudo que está acontecendo, né? Tanto em termos da condição clínica do paciente, como em termos da logística do transporte em si, né? Tá vindo de onde para onde, quanto tempo isso vai demorar, que horas que vão chegar, vai chegar de avião e vai fazer um transporte terrestre até o hospital, ou vai chegar de helicóptero direto no meu hospital, então tudo isso tem que ter bem, né, alinhado para evitar percalços também. Então, vamos rapidamente falar sobre as indicações, né? Quais são as principais indicações de um atendimento secundário, de uma transferência, né? Então, a primeira que eu falei que é a mais frequente, transferir o paciente para um serviço que tenha os recursos de que ele precisa, tanto material como humano, né? Às vezes não tem um especialista X, né, de uma especialidade médica ali no lugar onde ele está. Às vezes eu não tenho um equipamento médico específico, eu não tenho um ventilador, eu não tenho, né, algum tipo de exame que ele precise fazer. Uma outra indicação que acontece, né, com frequência nessa pandemia seria a superlotação, né, o esgotamento de leitos ou de recursos no lugar onde esse paciente está, e eu vou precisar tirá-lo dali, não obrigatoriamente onde ele está é um lugar que não tem recursos, mas ele não tem espaço, né, não tem mais onde a gente colocar o paciente, então a gente tem que pensar também, tem lugar para levar,
a gente leva e tira para distribuir, né, geograficamente falando, os pacientes. E necessidade de repatriação, pacientes que estejam, inclusive, fora do seu país de origem. Isso foi feito algumas vezes, né, e é feito com frequência, ou a pessoa está doente, ou ela quer ser tratada no lugar onde ela mora, a gente faz esse tipo de missão também. Falando alguns aspectos dos equipamentos, eu preciso ter, é importante, né, que eu pense nisso, não é obrigatório, mas é bastante desejável, que eu tenha um ventilador que comporte eu colocar um filtro tanto na via de entrada como na de saída do equipo, tá? Então, tem alguns ventiladores que na parte de saída de gases eu não consigo pôr filtro. Então, vocês imaginam que o paciente está sendo ventilado e aí, depois que o ar passa pelo aparelho, pelo ventilador, e uma parte desse ar, lógico, ele vai ser trocado com o meio ambiente. Se não tiver filtro, eu vou provavelmente espalhar, né, vírus no ambiente onde eu estou. Então, é importante a gente tentar usar sempre o filtro nas duas vias do ventilador. Isso é um aspecto importante para a gente lembrar. Eu tenho que pensar na monitorização invasiva e não invasiva do paciente, o monitor multiparâmetros, pressão arterial invasiva, eventualmente ele vai necessitar. Uma coisa bastante importante, a capnometria, capnografia. Se eu tiver um monitor que permita isso, é bastante importante para o paciente também. E também, né, uma coisa que é bastante discutida em termos de atendimento a pacientes com COVID, é esse dispositivo de isolamento do paciente, que é isso daqui, né, a sigla em inglês é Patient Isolation Device. Tenho aqui algumas fotos que eu coloquei para vocês de um artigo que eu tirei, tá, a referência aí embaixo. São aquelas famosas macas bolha, que a gente fala, um termo mais leigo, né, ou dispositivo de isolamento de pacientes. Isso não é uma coisa nova, né, já existe há algum tempo, já foi usado em outras pandemias, né, pandemia do Ebola, paciente até com cólera, né, com paciente com doenças infecciosas em geral. Tem vários modelos, eu posso ter fabricantes diferentes que fazem especificamente para um tipo de aeronave. Eu posso ter vários tipos de acesso ao paciente nessas macas. Então, em relação ao dispositivo de isolamento do paciente, ele é recomendável, né, se eu tiver um paciente infectado, é interessante que eu utilize esse dispositivo, porém, não é obrigatório, até porque eu muitas vezes não vou ter o recurso para adquirir um dispositivo desse, né? Mas é possível, sim, eu fazer um transporte de um paciente infectado ou com suspeita, com segurança, sem utilizar essa maca. Tá? Então, é recomendável, porém não é obrigatório. Coisas que eu preciso lembrar quando eu estiver usando, ou quando eu for treinar para utilizar, ou quando eu for pensar em adquirir um dispositivo desses, em relação à manipulação, porque o paciente, muitas vezes, ele vai ter alguma intercorrência, ele pode ser que eu precise fazer algum procedimento, tanto de emergência como de rotina, pode ser que eu tenha que fazer alguma medicação, pode ser que eu precise, de repente, o paciente pode ter estubado acidentalmente, eu tenho que entubá-lo novamente, ele pode ter perdido o acesso venoso, eu tenho que funcionar um outro acesso, exemplos de coisas que podem acontecer. Então, eu preciso ter um acesso a esse paciente. Como que eu faço? Essa marca de isolamento, a maioria delas tem locais, né, portais ou pórticos ali que você consegue colocar sua mão, mantendo o isolamento, mas a sua mão para você mexer
com o paciente, né? Mas nem todos os modelos têm esses pórticos, por exemplo, dos dois lados da maca. Tem modelos que tem de um lado só, tem modelos que não tem atrás da cabeça, tem só na lateral do paciente. Então, tudo isso a gente tem que ver. Então, se você trabalha num serviço que tem esse dispositivo, é interessantíssimo você treinar antes, você conhecer o seu equipamento. Se você for adquirir, você pensar nessa questão. Outro aspecto que a gente tem que lembrar em relação a essa maca de isolamento é que pacientes que estejam conscientes vão ter uma experiência bastante desagradável dentro dessa maca, né? Então, ali você está praticamente dentro de um saco plástico, né? Uma coisa bastante claustrofóbica, né? Então, é muito difícil você usar isso em pacientes conscientes. Normalmente, se o paciente está consciente, você precisa sedá-lo para conseguir utilizar essa maca. Uma vantagem, né, uma coisa boa de você ter a maca, né, falando, né, além de todos os outros aspectos, é que se eu tiver, principalmente em voos mais longos, mais do que 2, 3 horas de viagem, o paciente está dentro do dispositivo de isolamento, a equipe de saúde, ela não tem obrigação de utilizar aquele macacão impermeável que cobre lá desde a cabeça aos pés, e justamente porque o paciente já está isolado, né? Então eu posso ter um nível abaixo de proteção, né? Lógico que eu vou manter a minha proteção com máscara, com proteção aos olhos, pode ser um protetor facial também, e a luva e tudo, mas eu posso eventualmente não utilizar o macacão, que é bastante desconfortável, né? Para quem já usou sabe. Utilizar o macacão, ele esquenta muito, né? Ele não permite que você praticamente transpire. Você fica suando, você fica molhado, você fica sem acesso aos seus bolsos, né? Se você deixou alguma coisa, sei lá, esqueceu o estetoscópio embaixo do macacão, ele vai ficar embaixo. Se você esqueceu o teu celular no bolso e você precisa informar alguém do hospital, passar alguma informação, ele está lá dentro, embaixo do macacão. Então, assim, é uma logística bastante complexa, tá? Então, se eu conseguir não utilizar esse macacão, é uma coisa boa para a equipe. Eu diminuo o nível de estresse, eu diminuo a fadiga da equipe. Isso reflete também na segurança do paciente, né? Equipes menos fadigadas, equipes menos estressadas cometem menos erros. Falando em relação à aeronave, é recomendável também que eu possua, ou que eu tenha uma barreira física, ou uma porta, ou uma cortina de plástico, alguma coisa que separe o cockpit ali, onde estão os pilotos, né, a cabine de comando propriamente dita, e o restante da cabine, onde está lá o paciente e os outros tripulantes e equipe da saúde. É interessante que eu tenha essa barreira, aumenta o nível de proteção aos pilotos, né? Ele permite que os pilotos eles utilizem um nível de proteção inferior também em relação à EPI. Isso também deixa os pilotos um pouco mais tranquilos, menos estressados, menos fadigados, se eles não tiverem que usar lá o macacão impermeável, o face shield, esse tipo de coisa. Se eles ficarem mais à vontade, só com uma máscara simples, por exemplo, cirúrgica, isso é melhor para eles, né? Eles podem pilotar mais tranquilamente, focar no que eles têm que fazer em relação à pilotagem e à condução da aeronave. Então, se eu tiver uma barreira física, é uma coisa muito positiva. Existem aeronaves que não têm barreira física de fábrica, mas já existem recomendações dos fabricantes, isso tem bastante nos helicópteros, já praticamente todos os fabricantes de helicóptero já, por causa da pandemia, eles fizeram sugestões de como você colocar uma barreira física com lonas, com plásticos fixados por ganchos ou com velcros entre
o local onde está o piloto e o restante da aeronave. Aviões normalmente têm um ar-condicionado e muitas vezes o fluxo de ar ele tem uma direção, né? Ou da frente para trás da aeronave ou vice-versa, né? Então, eu preciso saber também, se eu souber esse direcionamento do fluxo, eu posso me preocupar mais ou menos em relação à contaminação também do restante da equipe. Pensar na iluminação, se eu tiver especificamente, né, ou principalmente no dispositivo de isolamento do paciente, essa iluminação tem que me permitir olhar e ver o paciente com clareza, né, ele estando dentro daquela maca de isolamento. Como que eu vou fixar essa maca de isolamento, esse dispositivo de isolamento no avião, se dá para entrar e sair com ela de maneira segura, né? Quem faz aeromédico sabe a dificuldade que é de entrar e sair com o paciente, as portinhas são pequenas, a maior parte das aeronaves, elas não foram construídas para o aeromédico propriamente dito, falando de avião, né? Não nos helicópteros costuma ser mais fácil, mas nos aviões costuma ser bem difícil, embarque e desembarque, e se o paciente, talvez, se ele esteja com o dispositivo de isolamento, isso vai ser um pouco mais difícil. Fonte de energia, sempre pensar também que eu vou ter N equipamentos elétricos, eletrônicos, e que eu vou precisar colocá-los na tomada, né, que eu não posso depender exclusivamente da bateria interna. E o dispositivo de isolamento também precisa de energia, porque ele tem bombas de ar, né, e tem bombas que fazem pressão subatmosférica dentro dele, e então também tenho que colocá-lo numa fonte de energia. Em relação à equipe, eu preciso ter pessoas que tenham um treinamento específico para atender pacientes graves em voo, né? Não adianta ser qualquer tipo de formação médica ou de enfermagem, né? Eu preciso ter pessoas que tenham esse tipo de treinamento, que tenham experiência com abordagem de via aérea, ventilação mecânica, emergências médicas em geral, porque esses pacientes eles podem estabilizar a qualquer momento, né? O ideal é que o serviço tenha procedimentos operacionais padrão que vão ser seguidos e a equipe tem que estar ciente, né, familiarizada, tem que conhecer todos esses procedimentos. Treinar, se eu tiver lá o dispositivo de isolamento do paciente, eu preciso treinar antes da missão real. É mandatório, né? Não posso conhecer pela primeira vez aquele dispositivo quando eu estiver com um paciente ali dentro, né, para eu transportar. Eu preciso ter tido algum contato antes, de preferência ter feito algum treinamento, ou até às vezes com um manequim, ou com um manequim de via aérea, com qualquer tipo de treinamento aí antes de usar na missão real. Outra coisa extremamente importante é colocação e retirada de EPI. Isso a gente bate na tecla, não só no aeromédico, em todos os tipos de atendimento, tanto pré-hospitalar como intra, né? Colocação e retirada do EPI é bastante importante para a gente não se contaminar, principalmente na retirada. Em relação aos EPIs, então, né? Eu posso e muitas vezes devo utilizar aquele macacão que tem até o gorro e proteção para os pés, né? O ideal é que a gente fique totalmente protegido. Se eu não tiver esse tipo de macacão, eu posso usar eventualmente um avental impermeável, aquele que não pega até lá embaixo nas pernas, mas também já ajuda bastante. A máscara que seja N95 ou com um nível de proteção superior, né? Pode ser descartável ou não, pode ser aquela que tem o filtro. Óculos, extremamente importante, o protetor facial, face shield. Não é obrigatório usar óculos e face shield, né? Eu posso optar por um ou outro. Lembrar dos pilotos e dos tripulantes, né? Se eu não tiver lá aquele dispositivo, aquela barreira que eu mencionei, separando a cabine de comando do restante da cabine, se eu não tiver uma barreira física, eu vou ter que colocar os pilotos com o mesmo nível de proteção de EPI do restante da equipe. Então, se eu estou de macacão, eu vou ter que os pilotos vão ter que ficar também.
né? Se eu não estiver de macacão, porque eu tenho a barreira física, ou o paciente está lá no dispositivo de isolamento, eu posso diminuir um pouquinho o nível de proteção dos pilotos, ou se também, eventualmente, os pilotos não vão participar da manipulação do paciente, eles não vão ajudar a pegar a maca, eles não vão chegar perto do paciente, não corre risco de tocar, eu posso relaxar um pouquinho também em relação aos EPIs, lembrando que precisa ter EPI, só vou diminuir um pouquinho o nível de proteção. Depende da missão e depende de como é a aeronave. Falando de limpeza e desinfecção, eu vou também ter que prestar atenção na questão de evitar que os meus equipamentos todos sejam expostos, né, à contaminação. Então, eu vou, na minha fase de planejamento, eu vou pensar o que eu vou precisar, do que esse paciente precisa, quais são normalmente a gente usa mochila, né, no pré-hospitalar, quais são as mochilas que eu preciso ter comigo do meu lado o tempo inteiro, né, aí eu posso, né, uma sugestão é utilizar aquele filme de PVC, aquele plástico transparente, envolver a mochila com aquilo, envolver alguns equipamentos seus com aquilo, que seja monitor, oxímetro ou alguma outra coisa, utilizar aquele filme e depois que você terminou o atendimento, você vai retirar o filme e a contaminação vai ser bastante diminuída. Para eu limpar a aeronave especificamente, eu preciso usar apenas, eu tenho que prestar atenção nisso, eu não posso usar qualquer produto de limpeza, precisa ser um produto homologado pelo fabricante da aeronave, então, extremamente importante a gente lembrar disso. Se a gente usar qualquer produto de limpeza, aquilo pode infiltrar nos sistemas da aeronave, que sejam sistemas eletrônicos, que sejam comandos de voo, aquilo pode gerar uma corrosão, aquilo pode gerar um curto-circuito, aquilo pode gerar um acidente, né? Então, eu tenho que prestar atenção em usar apenas o que o manual da aeronave orienta a gente usar. Um aspecto importante também, que não está elencado aí no slide, mas que a gente tem que lembrar, é o descarte dos materiais descartáveis e do que foi utilizado, que vai ser jogado fora. Isso é bastante importante. Como que eu vou fazer, né? O aeromédico em si, eu tenho lá o avião, ele pousou num aeroporto, né? Eu preciso ter uma infraestrutura dentro do hangar ou dentro do pátio onde ele está pousado, que me permita retirar os EPIs, que me permita dar um destino correto, né? Se eu for fazer uma limpeza, uma lavagem que vai gerar líquidos contaminados, eu tenho que saber para onde que estão indo esses líquidos, para onde que está indo o descarte disso. Extremamente importante eu lembrar disso, tá? Porque, inclusive, falando da parte prática do dia a dia, ocorreu alguns problemas em relação até à vigilância sanitária, interditando ou impedindo até o funcionamento de alguns aeromédicos por causa desse problema de descarte inadequado de resíduos. Então, é extremamente importante a gente lembrar disso. Então, quais são as ciladas, né? Dando uma recapitulada no que a gente falou, né? Deixar de checar os equipamentos, eu preciso checar tudo, eu preciso lembrar, né, que, como eu falei, eu tenho equipamentos eletrônicos e elétricos que precisam de energia elétrica e que que eventualmente podem ter uma bateria que está deficitária. Calcular de maneira incorreta o consumo de oxigênio. Os pacientes, especificamente com COVID, muitas vezes eles têm um alto consumo de O2, se eles estiverem com uma máscara de alto fluxo, se eles estiverem em ventilação mecânica com uma fração inspirada de oxigênio alta. Se eu estiver num voo que seja mais longo, eu preciso calcular o consumo de oxigênio. É super importante que eu tenha um backup, que eu tenha sempre uma quantidade até maior do que eu vou necessitar e até mais do que aquilo, né? Então, eu tenho que ter uma redundância na quantidade de oxigênio. Não posso correr o risco de ter uma surpresa e acabar o oxigênio no meio do voo, né? Isso é muito deletério, muito ruim, não deve acontecer. Tem que estar preparado para
para abordar o ABC do paciente, né, a via aérea, a ventilação, a circulação, emergências que possam acontecer em voo. E outra coisa é saber usar EPI, né, isso falando em questão da pandemia, a gente fala e refala, é super importante, e no aeromédico mais ainda. Tudo isso se resume no que eu falei lá na frente, planejamento, né? Principalmente, planejamento cabe para tudo, tanto para atendimento primário como para atendimento secundário, mas principalmente, obrigatoriamente, para os atendimentos secundários, as transferências. Fica de mensagem para casa para vocês terem em mente, né? Que o transporte perfeito é aquele no qual a gente não realiza nenhuma intervenção no paciente durante todo o trajeto. Então, é isso que eu quero. É para isso que eu planejo. Eu não quero que o paciente tenha intercorrência. Eu quero deixar o paciente estável, eu quero colocá-lo na minha aeronave e eu quero sentar e ficar olhando para ele, olhando para o monitor, o restante do voo. Só, né? Então, eu tenho que planejar para que o meu voo seja o mais tranquilo possível, que eu não tenha que fazer nenhuma intervenção. Esse é o transporte perfeito, é para isso que eu planejo. Como referência, eu tenho as recomendações de transporte aeromédico na COVID, que estão no site da Abramed. Vocês têm lá, podem baixar o documento. Dentro desse documento que eu ajudei a escrever, tem também todas as outras referências que eu compilei sobre esse assunto, vocês têm tudo lá, tá? Então fiquem à vontade se quiserem se aprofundar um pouquinho mais. Tudo que eu falei aqui está escrito lá, tá bom? Então agradeço aí a atenção de todos, foi uma honra participar dessa aula e falar um pouquinho sobre aeromédico na COVID para vocês. Muito obrigado. Então, gostou da aula? Este foi mais um tema que teve curadoria da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, a Abramed. Você pode ter acesso a muitos outros conteúdos selecionados pela Abramed assinando o Programa de Atualização em Medicina de Emergência do CECAD. É só ir lá no nosso site em www.cecad.com.br e conferir. Bom, pessoal, este foi então o último dia de aulas do curso online de atualizações em Medicina de Emergência na Covid-19. Este evento foi promovido pelo Sistema de Educação Continuada à Distância da ArtMed, o CECAD, com o apoio da Abramed. Ao se tornar um inscrito dos programas de atualização do CECAD, você tem a certeza de estar adquirindo o conteúdo mais atual e confiável possível, pois todas as nossas atualizações profissionais são desenvolvidas em conjunto com as principais sociedades científicas da área da saúde do Brasil. Elas fazem a curadoria dos conteúdos e indicam os autores para cada um deles. Estes autores são profissionais renomados, com experiência acadêmica e de mercado. O modelo do CECAD permite que você tenha acesso ao melhor conteúdo como e quando quiser. Você recebe volumes impressos no seu endereço a cada 3 meses e tem tudo isso disponível também online. A plataforma integrada do CECAD conta com os melhores conteúdos multimídias. Você tem à disposição recursos como descrição de casos clínicos reais, um banco de questões comentadas e um grande acervo de mais de 10.000 artigos já publicados pelo CECAD. Tudo isso também está disponível na palma da sua mão com o novo aplicativo CECAD, que foi totalmente remodelado para você ter acesso ao material com ainda mais facilidade. Bacana, né? Para você aproveitar todas essas funcionalidades, o CECAD está com uma promoção incrível para quem está participando deste curso. Ao adquirir a assinatura do ProMed, na hora da compra, você insere o cupom promocional EMERGência e ganha R$ 500 em livros das editoras ArtMed, Artes Médicas, McGraw-Hill ou Bookman. Abaixo deste vídeo, aqui na página do curso, você clica no nome do programa e será levado diretamente ao site do CECAD. É só inserir o cupom promocional no momento da finalização da compra e pronto! Você garante essa oferta, que é por tempo limitado. E a ArtMed 360, que é a plataforma de cursos digitais da ArtMed, está lançando também, em parceria com a Abramed, mais 2 cursos em Medicina de Emergência.
o Medicina Pré-Hospitalar e o Acesso Básico e Avançado às Vias Aéreas. São cursos totalmente online, com videoaulas, casos clínicos, quizzes e material didático para download. E também tem promoção de lançamento para esses cursos digitais. Abaixo deste vídeo você tem acesso direto aos lançamentos da ArtMed 360. Clique no curso desejado e na hora da compra, insira o cupom EMERGência25 e ganhe 25% de desconto. Essa oferta também é por tempo limitado. Aproveite! Bom, o curso online gratuito de atualizações em medicina de emergência na Covid-19 vai ficando por aqui. Mas você pode ter ainda mais informações atualizadas sobre diversos conteúdos relacionados à sua especialidade por meio das nossas redes sociais. Lá nós também divulgamos os nossos eventos online como este. Nos siga nas redes sociais que aparecem aqui na tela. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Até mais!